Olá, eu sou o professor Johnny Barbosa. Sejam bem-vindos à nossa aula sobre os elementos da narrativa. Desde os tempos antigos, o homem tem registrado os fatos com palavras ou imagens. Nós podemos ver até hoje os registros históricos de várias civilizações sendo contadas ou sendo narradas, né, através das pinturas rupestres em paredes de cavernas, nos contos ou nos feitos heróicos das epopeias. As narrativas compartilham elementos característicos, seja a de Sherazade, que conseguiu se safar da morte, porque ela contou histórias durante 1001 noites. Ou a história, né, de Harry Potter, um menino que descobre aos 11 anos de idade que é um bruxo. Ou a história do Pequeno Príncipe, um menino que vivia em um pequeno planeta com uma rosa. A de Brás Cubas. E a história de Thor, né, o deus do trovão, entre outras. Todas as narrativas têm vários elementos em comum. Vejamos quais são esses elementos e as suas características. Os elementos da narrativa são o narrador, o enredo, o espaço, o tempo e os personagens. O narrador é quem conta a história. O enredo é a história. O espaço é o local onde os fatos acontecem. O tempo é o período que a narrativa é desenvolvida. E os personagens, aqueles que compõem a narrativa. Como o tema é extenso, falaremos sobre o narrador, o enredo e o espaço neste vídeo. O tempo e os personagens serão abordados no próximo vídeo. Primeiro, falaremos sobre o narrador. O narrador conta, narra a história. Ele é o intermediário entre a ação e o leitor. Por isso, quando lemos um texto narrativo, nós identificamos o tipo de narrador para que possamos interpretar melhor o texto. Os tipos de narradores são o narrador personagem. Ele participa da história como um personagem e ele narra a história em primeira pessoa. Ele conhece todos os envolvidos na trama e, como expressa a sua visão particular do que acontece na trama, nós dizemos que ele é subjetivo. Além disso, ele pode ser o personagem principal ou um narrador secundário. O protagonista, ele narra a história como personagem principal em primeira pessoa. Tudo gira em torno dele e ele conhece toda a história e manipula as informações como bem quer. Mas Machado de Assis usa esse estilo com Brás Cubas e Bentinho. Outro fator é que o narrador protagonista pode julgar e criticar os fatos narrados. Já o narrador testemunha, ele também é personagem da história, mas ele não é o principal. Ele testemunha o que ele vê. Ele analisa os acontecimentos e conta a história em primeira pessoa. O narrador testemunha, ele sabe muito de si, mas ele não sabe muito dos outros personagens. Ele é subjetivo, ele não é subjetivo, ele é imparcial e ele não pode ser o personagem principal. Outro tipo é o narrador não confiável. Ele apresenta falta ou pode apresentar falta de sanidade mental. Ele mente para os outros personagens,
contradiz a si mesmo e, por isso, ele deixa o leitor ou o público atento, desconfiado ou aguardando que ele seja desmascarado. Algumas obras com narradores não confiáveis, obras literárias, né, são As Aventuras de Pi e O Assassinato de Roger Ackroyd. Já no cinema, nós temos os filmes Clube da Luta e Forrest Gump. Outro tipo é o narrador onisciente. Ele conhece toda a história, ele sabe de tudo, conhece até as emoções e pensamentos dos personagens e ele conta a história em terceira pessoa. E por fim, nós temos o narrador observador. O narrador observador, ele não conhece o íntimo dos personagens, só conta o que ele observa, mas às vezes ele pode narrar os pensamentos e os sentimentos do protagonista. Ele narra em terceira pessoa e não participa da narrativa. Vamos ao enredo. O enredo é a sequência de acontecimentos da história. Ele também pode ser chamado de trama ou de intriga. O enredo pode ser linear ou não linear. Quando o enredo é linear, ele segue uma sequência cronológica que se desenvolve em introdução, desenvolvimento narrativo, clímax e, por fim, a conclusão. Vejamos a seguir as características de cada uma dessas partes do enredo. É na introdução que o narrador apresenta o cenário, o tempo e as personagens, ou seja, o narrador situa o leitor. É comum as narrativas serem iniciadas por um problema, um conflito ou uma dúvida. Já o desenvolvimento narrativo é o momento que o conflito acontece. Há o encadeamento das ações. A vida dos personagens se entrelaça, os personagens se aproximam ou se distanciam, os protagonistas se misturam com os personagens secundários, até que o ponto mais alto da narrativa aconteça. Ou seja, até que o clímax aconteça. O clímax, ele está situado próximo do fim. Ele acontece próximo do fim. É quando o conflito chega no ponto máximo de tensão. E isso torna o desfecho inevitável. É nesse ponto que as tragédias acontecem, os vilões são perseguidos, os apaixonados se encontram e por aí vai. Por fim, na conclusão, há a solução do conflito. O vilão é punido, os mocinhos se casam, seus filhos nascem e eles podem viver felizes para sempre. Lembre-se que a conclusão engloba o momento da resolução do conflito também. O enredo não linear, ele não apresenta a ordem de introdução, desenvolvimento e conclusão. Nesse caso, o enredo pode ser iniciado pelo seu desfecho ou ser revelado aos poucos. Também é importante salientar que o enredo poderá se enquadrar como de mistério, de amor, de aventura, etc. Agora, nós falaremos do espaço, o último elemento da narrativa que nós trataremos neste vídeo. O espaço é o local, o ambiente onde os fatos acontecem e onde os personagens se movimentam. Eles são classificados em abertos ou fechados. Dentre os espaços abertos, nós podemos citar uma praça, uma rua ou o campo. Dentre os espaços fechados, nós podemos citar uma igreja, uma sala ou uma casa.
Já quanto ao tipo, o espaço pode ser físico ou psicológico. Ele é físico quando os espaços são verdadeiros, como um cenário, por exemplo. E ele é psicológico quando o fato ocorre no interior do personagem, refletindo seu estado psicológico. Vamos fazer uma revisão rápida do que estudamos. Nós vimos que narrar é contar uma história, que os elementos da narrativa são o narrador, o enredo, o espaço, o tempo, a ação e os personagens. Mas, devido à extensão do assunto, e para não deixar o vídeo longo, nós estudamos as características do narrador, do enredo e do espaço. Vimos os tipos de narrador e suas características, a saber, narrador-personagem, protagonista, testemunha, o não confiável, o onisciente e o observador. Nós vimos que o enredo é a sequência de acontecimentos da história e que ele é composto por introdução, desenvolvimento, clímax e conclusão. E por fim, vimos o espaço, que é o local onde os fatos acontecem e onde os personagens se movimentam. O espaço pode ser classificado em aberto ou fechado. E quanto ao tipo, o espaço pode ser físico ou psicológico. Bem, no próximo vídeo, nós veremos os outros elementos da narrativa: o tempo, a ação e os personagens. Até mais!